Aquela conversa desagradável começou por acidente. No início, Dylan fez comentários maldosos sobre a aparência de Nancy, mas depois ficou com raiva por causa da resposta dela, enquanto a mulher sinceramente não conseguia entender por que estavam brigando. Claro, ela sabia muito bem que o mau temperamento do namorado era o culpado por tudo. Dylan frequentemente ficava bravo por coisas sem importância e sempre se considerava o melhor homem na pequena cidade do norte de Ohio, mesmo morando em Nova York e só vindo para lá durante o verão, quando os campos intermináveis de milho cobriam tudo com um tom amarelado esverdeado. O casal já tinha discutido antes, mas naquele dia Dylan tinha ultrapassado todos os limites. "Você é realmente uma tola, Nancy. Você realmente achou que eu poderia casar com você? Você nem percebe quantas mulheres querem se casar comigo. Elas literalmente se alinhariam para mim." Os olhos de Nancy se encheram de lágrimas e seus lábios começaram a tremer traiçoeiramente. Ela definitivamente não esperava que Dylan fosse tão cruel. Sem dizer uma palavra a mais, ela soluçou baixinho e correu para casa. O jovem olhou para ela e deu de ombros indiferentemente, percebendo que a noite estava irremediavelmente arruinada. Dylan arrancou uma folha de grama e, mordendo o caule com os dentes, sentiu seu gosto ácido e salgado. Em seguida, orgulhosamente levantou a cabeça e, levantando nuvens de poeira com seus tênis, dirigiu-se à casa da avó. Dylan sabia que em apenas alguns dias sua namorada se acalmaria e o perdoaria. O homem gostava de visitar a fazenda da avó, que sempre esperava impacientemente pela chegada do neto. No entanto, quanto mais velho Dylan ficava, mais difícil era para seus parentes lidarem com seu temperamento insuportável. Então, quando Dylan conheceu uma doce jovem chamada Nancy, sua avó suspirou aliviada. Rosemary Parker sabia que Dylan estaria em boas mãos dali em diante e que nada de ruim aconteceria com ele. A única coisa que incomodava a velha senhora era a maneira como seu neto tratava sua namorada. A senhora Parker pensou mais de uma vez que Dylan era muito duro com Nancy, que cresceu com ideais românticos aprendidos nos romances. A mulher estava muito magoada com os insultos do namorado. Tanto intencional quanto acidentalmente, é claro que, no fundo, Nancy sabia que estava profundamente apaixonada por Dylan, mas ela não ousava dizer em voz alta. A jovem mulher tinha medo de parecer ridícula aos olhos de seu namorado, que vivia em Nova York e tratava as cidades provincianas com desprezo. Na maioria das vezes, Nancy perdoava Dylan por seus surtos, mas aquele dia foi simplesmente demais para ela suportar. Ao chegar em casa, fechou-se em seu quarto e chorou até tarde da noite. Enquanto isso, Dylan agia como se nada tivesse acontecido. Ele andava pela fazenda da avó e foi sentar-se na varanda. Ele planejava passar o tempo com uma garrafa de algo refrescante e ir para a cama, mas o jovem não sabia que sua avó já sabia da briga dele com Nancy. Aparentemente, quando Dylan ficou bravo, ele gritou tão alto que metade da rua ouviu cada detalhe de sua conversa. Por isso, a senhora Parker decidiu não deixar a situação passar em branco e teve uma conversa com seu neto. "Você não deveria tratar a Nancy assim, você sabe disso, não é?", começou a velha mulher assim que entrou na porta. Dylan olhou para sua avó com irritação óbvia e resmungou: "Parece que você já sabe de tudo. Às vezes parece que todo mundo nesta cidade adora fofocar." A senhora Parker queria dizer mais alguma coisa, mas seu neto franziu os lábios ressentido e entrou em casa. Dylan estava acostumado a fazer o que quisesse e raramente ouvia os conselhos de alguém, então não sentiu o menor remorso ao ir para a cama e nem sequer pensou nas consequências que aquela briga poderia ter. No dia seguinte, Dylan esperou uma ligação de Nancy. Ele tinha certeza de que ela certamente o ligaria primeiro. No entanto, o tempo passou e Nancy nunca entrou em contato. No final, Dylan decidiu dar o primeiro passo em direção à reconciliação, mas não foi tão fácil como ele imaginou. Em vez de falar com sua namorada, ele acabou tendo uma conversa desagradável com a mãe de Nancy, que disse a Dylan que Nancy não queria vê-lo. Agora era a vez de Dylan. Esperando ser surpreendido, o jovem definitivamente não esperava essa reviravolta dos acontecimentos.
Ele estava tão acostumado a se sentir superior a todos os outros que parou de prestar atenção ao que dizia ou como se comportava. Frustrado pela conversa com a mãe de Nancy, o jovem vagou lentamente pela rua e pensou no que fazer em seguida. Será que ela realmente espera que eu sofra por ela? Há dezenas de mulheres como ela em qualquer esquina de Nova York, sussurrou Dylan, cerrando os punhos. Ele não pretendia pedir desculpas a Nancy, mas estava planejando passar um verão inesquecível na fazenda de sua avó. No entanto, quando Rosemary Parker percebeu que tipo de vida a esperava, ela imediatamente ligou para os pais de Dylan. A jovem mulher não queria suportar os excessos de seu neto, que parecia estar prestes a enlouquecer. Depois de uma longa conversa de Rosemary com o pai de Dylan, o jovem voltou para Nova York. As férias acabaram, é hora de procurar um emprego e começar a usar a cabeça, disse Bill Parker ao abrir a porta para seu filho. Dylan suspirou tristemente, mas não discutiu com seu pai. Em vez disso, acomodou-se confortavelmente no banco do passageiro e, ao ligar a música de seu smartphone, tentou distrair-se de seus pensamentos tristes. Dylan não queria deixar a impressão de ser um perdedor que foi expulso por alguma mulher de uma pequena cidade, mas não tinha escolha na questão. Bill Parker era conhecido como um homem duro, sendo um diretor assistente de uma empresa de comércio e habilidoso em resolver problemas rapidamente. Portanto, ao retornar a Nova York, a primeira coisa que Bill tentou fazer foi proteger seu filho. No entanto, para sua grande decepção, Dylan tinha sua própria opinião sobre o assunto. Em vez de apreciar os esforços de seu pai, Dylan tinha uma abordagem própria da situação. Apoiando-se começando a subir a escada profissional, o homem escolheu um caminho mais fácil. Dylan não queria passar seus dias em um escritório abafado, então arranjou um emprego como mensageiro de um serviço de entrega. Inicialmente, ele gostou do trabalho, pois criava a ilusão de que estava trabalhando e não apenas perambulando pelas ruas sem fazer nada. Isso continuou até que Dylan perdeu um pacote importante, cujo custo foi deduzido imediatamente de seu salário. É claro que o homem não suportou ser tratado dessa forma e pediu demissão no mesmo dia. O próximo emprego de Dylan foi em uma oficina de reparo de carros de um conhecido. Lá, ele trabalhou por cerca de um mês, mas foi demitido por faltar ao trabalho e chegar atrasado. Como os pais de Dylan sempre pressionavam o filho, ele não conseguiu pensar em nada melhor a fazer do que mentir para eles, dizendo que estava indo muito bem no trabalho. Na verdade, o homem pulava de um amigo para outro, tentando enganar o destino e seu pai. Isso continuou por cerca de 3 meses, depois Bill Parker descobriu o que estava acontecendo. Você está tentando me humilhar? Gosta de ser um sem-teto? Eu te enviei de propósito para passar o verão com sua avó em Ohio, mas você conseguiu arruinar isso também e agora está de volta com suas artimanhas, exclamou o homem, gesticulando furiosamente. Dylan baixou a cabeça e ouviu seu pai em silêncio. Lá no fundo, ele sabia que seu pai estava certo, mas não conseguia mudar a situação naquele momento. O homem estava acostumado a se considerar o centro do universo, esperando que todos e tudo girassem ao seu redor. Mas quando chegou a hora de resolver seus problemas sozinho, Dylan percebeu que a vida adulta era muitas vezes cruel, mesmo para aqueles que parece que 5 anos se passaram sem merecer, e seria tempo suficiente para Dylan encontrar rumo em sua vida. Mas ele não aproveitou a chance e continuou com seu estilo de vida frívolo, pulando de um emprego temporário para outro. Basicamente, Dylan estava satisfeito com as coisas do jeito que estavam, até o momento em que seu pai ficou doente, já que ele era a principal fonte de renda de Dylan. Ficando sem dinheiro no bolso, o homem começou a procurar por um emprego novamente. Após uma breve busca, teve sorte de encontrar uma empresa de comércio que estava recrutando funcionários para trabalhar em uma de suas filiais. Dylan vestiu seu melhor terno para a entrevista e foi até os escritórios da empresa, localizados a algumas quadras de sua casa. Ele cumprimentou o guarda na entrada e se apressou em direção ao escritório localizado no fim do corredor. Ele empurrou a porta, entrou e congelou de surpresa. Havia uma mulher bonita sentada à mesa. Ela tinha cabelos castanhos grossos e traços aristocráticos.
Uma menina de 5 anos estava sentada em uma mesa infantil no canto do escritório, parecendo muito com sua mãe. Nancy, é você mesmo? O que você está fazendo aqui? Foi tudo que Dylan conseguiu dizer. A mulher levantou os olhos e olhou para o visitante com um olhar confiante e autoritário. Sim, Dylan, sou eu. O que te traz ao meu escritório? Perguntou Nancy em um tom confiante. O homem se sentiu tão desconfortável e envergonhado que só conseguiu murmurar algo ininteligível sobre estar procurando um emprego. Nancy levantou-se de sua cadeira e deu alguns passos pelo escritório, então se virou para Dylan e disse: Acho que podemos ter uma vaga para você. Temos uma abertura para um carregador no depósito. Dylan ficou pálido e perguntou timidamente: Um carregador? Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Nancy balançou a cabeça em resposta e olhou significativamente para a porta. Dylan entendeu tudo sem palavras. A surpresa maior, no entanto, veio um pouco depois, quando Nancy lhe disse que a menina de 5 anos, Sally, na verdade era sua filha. Como você deve entender, você não tem direitos parentais e eu não preciso que você pague pensão alimentícia. Afinal, você terminou comigo há 6 anos, não foi? Então só tem a si mesmo para culpar por tudo isso, acrescentou Nancy. Durante todo esse tempo, Nancy permaneceu muito calma e composta. Foi apenas agora que Dylan percebeu que cometeu um grande erro há 6 anos. Ele olhou esperançoso nos olhos de Nancy, mas só encontrou rejeição ali. Concordando em aceitar a posição de carregador, o homem abaixou a cabeça e saiu. Enquanto isso, Nancy olhava para seu ex-namorado com indiferença e ligou para o marido para dizer que queria ter um jantar familiar comemorativo em um restaurante, afinal, ela tinha algo para celebrar. Tendo dado uma lição em seu ex-namorado, Nancy finalmente poderia deixar seu passado para trás, o que significava que não haveria mais obstáculos em seu caminho para a felicidade. Deixe seu comentário, dê seu like se gostou, se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.